Olá, Jorge Godinho, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Carlos? Como é que vai? Tudo em paz, graças a Deus. Você consegue me ver bem? Não estou lhe vendo, só estou vendo minha imagem. Eu também. Eu vou sair novamente, vou tentar entrar novamente, tá? Aí o Tá senhor bem? aceita, vou enviar novamente. Deve ser alguma oscilação da internet. Tá bem. Consegue me ver agora? Não, né? Não, eu vejo só o seu nome, a sua imagem, e a minha imagem maior. Eu vejo você ali, mas compartilhando a tela comigo, não. Tem outras pessoas, só eu aperto em você novamente? Não, eu acredito que seja alguma oscilação da internet. Eu acredito que as pessoas estejam me escutando, então nós vamos fazer a prece inicial e eu passo a palavra para o senhor logo em seguida, e o senhor dá continuidade ao seu trabalho, tudo bem? A todos os presentes, muito boa noite. Nós estamos muito felizes hoje com a presença do nosso companheiro, do nosso amigo, Jorge Gordinho Barreto Nery, que é presidente da Federação Espírita Brasileira, a Casa de Ismael, e nós estamos assim contentes e matando um pouco da saudade. É o Carlos, eu não lhe ouço.
Carlos Henrique, eu não estou lhe ouvindo e provavelmente talvez nós tenhamos que fazer uma outra. Ok, vou ver aqui a mensagem de voz que você está me mandando. Então, queridas amigas e queridos amigos, que Jesus nos abençoe nesta oportunidade. Desde o momento em que a doutrina espírita chegou à face da Terra, no ano de 1857, quando o Livro dos Espíritos ele foi colocado à disposição da humanidade na sua primeira edição, nós passamos a conhecer algumas informações que os próprios espíritos vieram trazer. E uma delas está em Prolegômenos, quando, em um parágrafo, Kardec ele nos fala que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que os espíritos, ministros de Deus e agentes de sua vontade, como tal, eles vieram instruir os homens, esclarecer, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. É uma informação que se encontra logo no início do Livro dos Espíritos. Mas no final, na pergunta 1019, o Espírito São Luís também nos dá uma complementação, informando, ratificando isto que está em Prolegômenos, quando ele nos diz que predita foi a transformação da humanidade, ou seja, que já foi dito que a humanidade iria se transformar, e é natural, faz parte de um processo de mudança, para que nós possamos cada vez mais crescer, e o crescimento ele sempre vem acompanhado de mudanças. Então ele nos afirma que já tinha sido predito essa transformação da humanidade e que nós nos avizinhávamos deste momento, ou seja, o momento em que se daria essa transformação. E que essa transformação ela se verificaria por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. É uma informação que está exarada na pergunta 1019, mas quando nós observamos na Gênese, que já foi em 1868, 11 anos após, nós vamos encontrar no capítulo 18 também informações a respeito, quando no item número 2 do capítulo 18, a nova geração, Kardec nos informa que a época atual é a época de transição e que se confundem estes dois elementos, ou seja, essas duas gerações. A geração nova que está chegando e a geração que já está estabelecida aqui na face da Terra. E ainda continua, neste mesmo capítulo, item mais à frente, dizendo que a humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, e naturalmente o crescimento ele se faz com as transformações, com as mudanças, já estava a cheio há quase um século. Essa é uma informação do espírito do Dr. Barry, que ele informa que há quase um século esse processo já estava a pleno em transformação, em trabalho de transformação. Isso quer dizer que se a doutrina ela chegou em 1857, há 100 anos atrás, esse processo já estava sendo iniciado. Então são informações para nós espíritas importantes para que nós possamos entender esse momento que não é novo. Ele já foi anunciado, a doutrina já veio nos esclarecer, e neste mesmo item vem nos dizer que a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. E a cada transformação se assinala uma crise.
Ou seja, cada transformação ela é assinalada por uma crise. É natural porque a crise acompanha as mudanças. Toda mudança ela traz como consequência crises, porque é um fato que nós saímos de uma zona de conforto, uma zona onde nós estamos estabelecidos, para algo novo, que sabemos que existirá, mas ainda não está construído. Um exemplo muito singular é como se nós perdêssemos a residência que estamos morando para a construção de uma nova e ela ainda não está nova. E isto faz com que nós entremos em situações de crise maior ou menor, dependendo do estado de cada um de nós que passamos por estas circunstâncias e que, diante da crise, da compreensão da vida, né, da imortalidade ou não, isso trará uma intensidade maior ou menor em função dessas mudanças. E nos dias de hoje, que são momentos de transição que nós estamos vivendo, a crise ela se estabelece de formas diversas. Podemos dizer que estamos vivendo todas as crises possíveis nestes momentos de transição. Seja ela crise de existencial, onde o vazio existencial se faz para algumas pessoas, crise financeira, econômica, agora vivendo um problema de um vírus que é desconhecido para a ciência, né, para a medicina, e que está trazendo para todos desafios para que a inteligência possa buscar soluções e também mudanças comportamentais para que nós possamos, diante deste desafio, ter aprendizados. Aprendizados de defesa, cuidando da própria saúde, mas, ao mesmo tempo, fazendo com que a humanidade passe por desenvolvimento da sua inteligência no aperfeiçoamento, buscando soluções para o problema que nós estamos vivendo. Da mesma forma, os nossos costumes eles estão sendo modificados, estão sendo abrandados, adaptados a uma realidade. Nós estamos agora pensando mais no próximo do que nós pensávamos antes, até para cuidar da nossa própria saúde e cuidar da saúde do próximo. E aí nós estamos vivendo um momento onde as crises que são trazidas pelas mudanças, que está nos levando a revisitar paradigmas, a revisitar o que é que nós estamos fazendo, para onde a humanidade estava indo, são reflexões que, naturalmente, parcela da humanidade, esperamos que seja uma grande parcela da humanidade, esteja fazendo na sua própria intimidade, recolhido no lar, na família, diante desta oportunidade que temos de buscar não só soluções àqueles que estão diretamente ligados com essa responsabilidade, mas nós que nos encontramos nos nossos lares, aproveitar bem o tempo para que nós possamos, desta forma, diante dessas mudanças, a crise não nos atingir no aspecto de perdermos esperança ou verificarmos que está demorando muito para chegar às soluções, porque tudo isto está previsto nos desígnios do Pai. Nada acontece sem que o Pai não tenha conhecimento e nem que ele autorize. Lembremos que o bem ele é imperecível, ele é permanente. O mal ele é passageiro, é justamente a ausência do bem, quando ele não é praticado. Mas nós observamos que ao longo desse período, desde a codificação, os espíritos vêm nos dando informações a respeito desta questão, desses momentos que nós estamos vivendo de transição. Eu vou citar apenas algumas informações do venerando espírito Dr. Bezerra de Menezes, que teve a oportunidade de deixar para nós, no próprio Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, em alguns anos atrás, informações que vêm colaborar na nossa compreensão destes momentos. No ano de 2009, na reunião do Conselho Federativo Nacional, ele, na sua mensagem, que está à disposição aqueles que desejarem no portal da FEB, ou até dos reformadores do ano, no caso específico, sempre publica no ano subsequente, no mês de janeiro ou fevereiro, ele nos avisa que soam na espiritualidade superior os clarins que anunciam a grande transição. Isso em 2009. E ele continua dizendo que a misericórdia do amor enseja-nos a madrugada de luz.
caracterizada por um festival de bênçãos, ou seja, estamos entrando num processo, saindo da meia-noite da escuridão para uma madrugada. E essa madrugada é de luz, mas devemos lembrar que a madrugada ela se faz logo após a meia-noite. O nosso conceito é de que a madrugada ela começa quando as primeiras claridades delineiam o horizonte, ou o sol ou a sua claridade começa a surgir. Lembremos que a meia-noite encerra um dia e inicia um outro. E a madrugada ela tem uma intensidade luminosa que sai da escuridão para a claridade, intensificando-se até o meio-dia, quando nós temos o sol a pino, e com isto a intensidade maior desta claridade, que depois disso também começa a entrar num processo de decrepitude. E assim nós vamos observar que ele, nesta mesma mensagem, vem nos alertando e dizendo que desde há muito não se observam expectativas abençoadas como as que se desenham para o futuro. Era nova de divulgação do reino de Deus nos corações ansiosos de paz. São informações que ele já estava prevendo, naturalmente, com o conhecimento que o plano espiritual e a sua estatura espiritual possibilita saber, até de acontecimentos, numa predição daquilo que o futuro iria nos trazer. Mas vem nos anunciando sem violentar consciência, trazendo informações, indicadores, para que nós possamos melhor entender o fato quando ele acontece. E quando ele acontece, nós recorremos a estas informações e vamos verificando a bondade que os Espíritos nos trazem. Mas nós estamos falando de uma mensagem no ano de 2009. No dia 18 de abril de 2010, o movimento espírita brasileiro comemorou anos de desencarne de Chico Xavier. De nascimento de Chico Xavier, em 2010. E foi no dia 18 de abril daquele ano que ele também trouxe uma mensagem muito significativa sobre este aspecto da transição que nós estamos vivendo pela psicofonia do Divaldo, que foi no encerramento daquele congresso que nós tivemos. E ele nos diz assim, parte da sua mensagem, estamos agora em um novo período. Então ele está informando que nós não estamos no período anterior, mas no novo. E que estes dias assinalam uma data muito especial. Veja bem, data é dia, mês e ano. E nós estamos no dia 18 de abril de 2010. A data da mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Verifiquemos que a questão da data não quer dizer que naquele dia ele estava dizendo que a partir dali mudou, estamos na regeneração. Vejam que é um processo. É um processo que vem de uma forma contínua, lenta, sem nos agredir, mas num processo que o planejamento espiritual vem nos anunciando. Por isso que lá no Livro dos Espíritos, desde 1857, já vinha se anunciando este período, o período que nós íamos intensificando cada vez mais. Então, imaginamos que esta data, 18 de abril de 2010, é uma data em que o plano espiritual diz, olha, a partir de agora, nós estamos entrando nesta madrugada, não dá mais para voltar atrás. É o que ele diz na mensagem, porque ele diz assim que a grande noite que se abatia sobre a terra lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. E ainda informa que retroceder não mais é possível. Quer dizer, estamos depois da meia-noite, já numa madrugada, onde ainda a luminosidade ela se faz tão escura quanto na noite anterior, ou no término do dia anterior. E que, naturalmente, ao chegar próximo à madrugada, no sentido de 5, 6 horas após a meia-noite, nós vamos começar a ver as claridades. Mas ainda estamos vivendo os primeiros momentos após esta meia-noite. E ele informa que, iniciada essa grande transição, nós vamos chegar a um clímax. E na razão direta em que o planeta vai experimentando as suas mudanças, não só físicas, geológicas, mas também, em especial, as mudanças morais, elas serão todas inadiáveis. Quer dizer, já anunciando que nós vamos passar por esse processo, que a humanidade está, e agora, neste momento, sendo convocada a reflexões sobre os nossos comportamentos éticos, morais, diante da oportunidade que o Covid-19 está dando para toda a humanidade sem distinção.
E ele diz apenas, logo em seguida da sua mensagem, dando-nos a forma de nós passarmos melhor por estas condições, dizendo que seja o nosso escudo o amor, as nossas ferramentas o amor, e a nossa vida um hino de amor, um convite para que nós possamos passar neste período utilizando essa lei maior, que é a lei do amor, e que na realidade ela se faz quando nós aplicamos ela, e quando aplicamos a lei do amor, nós estamos diante da própria caridade, que é o amor em ação, é o amor em sinergia. Mas neste esforço histórico, estamos nos baseando nas palavras do Dr. Bezerra, que ele veio nos anunciar isto em 2009, nós tivemos, em 2010, duas oportunidades. Em 2009, no CFN, que nós nos referimos, 2010, no congresso que nós tivemos dos 100 anos de nascimento do Chico, mas no mês de maio, que foi logo praticamente um mês após, houve uma reunião do Conselho Espírita Internacional em Varsóvia, na Polônia. E o Divaldo, através da sua psicofonia, nos trouxe mais algumas informações do Dr. Bezerra, onde ele afirma, e agora dizendo ao mundo espírita internacional, que foi iniciada a nova era, e que surge, neste mesmo século XXI, o período prenunciador da paz, da fé religiosa, da arte de beleza, do bem e do dever, assinalando um período novo, um período de transformação, onde nós estamos convidados, tanto os encarnados quanto os desencarnados, a contribuir em favor do progresso, que nos chega de uma maneira complexa, porém muito bem direcionada. Então, naquela época, em 2010, nós não imaginaríamos que estaríamos passando em 2020 por uma circunstância como a que estamos vivendo. E ele ainda se refere à Europa e à Ásia, dizendo que a Eurásia é cansada de tantas guerras, porque ali é onde foi o palco da civilização humana, onde ali transcorreram guerras, destruições, o próprio materialismo, né, os contínuos holocaustos que ali houveram, de raças, de etnias, de governos arbitrários. E ele fala que a Eurásia, cansada de tudo isso, clama agora por Jesus, como o mundo todo necessita de Jesus. É um momento que nós estamos vivendo agora, e não sabemos no futuro se viveremos outras circunstâncias, mas que o caminho, a solução é o Cristo. E ele ainda fala que ainda verteremos muito pranto, ouviremos muitas profecias alarmantes, mas a Terra sairá desse processo de transformação muito mais feliz. Depois da tempestade vem sempre a bonança. Vai sair mais depurada, conosco, os seus filhos, né, para um mundo superior na escalada evolutiva. Nós vamos nos aperfeiçoando nessa forja que o tempo e a circunstância nos coloca para que nós possamos amealhar melhor o que é que nós estamos cultivando. Se são valores perecíveis ou os valores que são permanentes, imperecíveis, que permanecem conosco por todo o tempo, em toda a época. E naquele mesmo ano de 2010, nós vamos observar um fato importante, porque no mês de outubro, a psicofonia do Divaldo tinha concluído, a psicografia do Divaldo, perdão, tinha concluído uma obra que é da autoria do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que hoje já é conhecido no mundo espírita e fora dele, cujo título é A Transição Planetária. É uma obra que vem, vejam só, para que possamos entender a bondade do plano espiritual, o cuidado, o zelo que tem conosco, anunciando as coisas para que nós possamos, usando o bom senso, o discernimento, estando bem atento, vigilante, observarmos esses indicadores e, ao mesmo tempo, nos preparando para este futuro, um futuro onde nós todos passaremos por circunstâncias que são bênçãos, que nós mesmos pedimos antes da encarnação, para que nós possamos, nesta forja, contribuir com esse progresso futuro e com este amanhecer de uma nova era, mas, ao mesmo tempo, nos quitando
perante os equívocos cometidos no passado. E é assim que nós vamos ver o livro Transição Planetária, dizendo também que inicia-se uma nova era para a sociedade terrestre. E o livro vem nos trazer informações dizendo que nós vivemos um momento muito grave na sociedade terrestre, que é assinalado pela violência, pelo desvario moral, pela usança de drogas perturbadoras, pelos vícios que são ditos sociais, perversos e destruidores, pelo desrespeito aos divinos códigos, o desrespeito à natureza. Vejamos que só esse período que nós estamos passando agora, e que não estamos agredindo a natureza porque estamos em casa, quantas coisas estão surgindo de melhoria da própria natureza. Os animais se aproximando, as águas ficando mais limpas, a atmosfera ficando mais aperfeiçoada, e assim por diante. São comprovações que de um comportamento onde, quando nós não agredimos as outras criaturas, porque a natureza nada mais é do que a expressão do pensamento do seu Criador, que é Deus. E ela é composta de todas as criaturas, em graus evolutivos. E nós sabemos que a doutrina espírita nos explica que nós, já com a consciência de ser e de si, somos espíritos que temos responsabilidade pelos atos que praticamos. Mas que na natureza existem os demais reinos que ainda estão numa fase de crescimento, saindo da simplicidade, da ignorância, adquirindo a consciência de ser, para um dia ter condições de ser responsável pelos seus atos. Então, convivemos com todos esses reinos que são criaturas do Pai, e quando nós as violentamos, naturalmente nós estamos transgredindo a lei divina e sofrendo as consequências naturais decorrentes. Mas o livro também nos fala de que se desenha um novo mundo, um mundo de harmonia, tão desejado, que ele vai se implementar, vai se implantar, não de forma brusca, mas de uma maneira lenta, à proporção que nós formos aprendendo com as experiências que a vida vai nos proporcionando. E à medida que essas coisas vão se diluindo, essas densas sombras que ainda pairam sobre nós, a sombra da ignorância, da crueldade, isso vai cada vez mais fazendo-nos chegar a este processo luminoso e tão desejado, que é o futuro de um mundo de regeneração, que nada mais é do que uma transição para um mundo feliz, que é a nossa destinação. Ele nos fala de graves ocorrências dolorosas irão enlutar as famílias incontáveis e que vão esfacelar muitas existências. E nós estamos vivendo isso agora, 10 anos depois. São ocorrências dolorosas de uma causa obscura ao conhecimento da ciência e que está levando em massa espíritos retornando à pátria espiritual, e sabemos que não é por acaso, tudo isso tem sua razão, está no processo de escolha que cada um de nós fizemos, e isso tudo nos levando para, quando se escassear esses sentimentos, não é, nós podermos, então, buscar a solidariedade e buscar a compaixão, porque isso tudo está acontecendo porque nós não somos solidários. Nós não temos ainda a prática da fraternidade, da gentileza com o próximo, e precisamos lembrar de Jesus, que nos convidou e nos convocou para que nós sejamos gentis, fraternos, até com os inimigos, amando-os. No dia que nós fizermos isto, a Terra estará realmente já no mundo melhor. E o livro vem nos falando sobre este aspecto, daí o seu próprio nome, a transição planetária, para que nós possamos melhor compreender esse contexto, esse momento de transição que estamos passando. Mas a espiritualidade é sábia, ela vai nos dando as coisas em doses homeopáticas. 2 anos depois, foi no ano de 2012, Manuel Filomeno nos traz a lume outro livro, cujo título é O Amanhecer de uma Nova Era, corroborando com todas aquelas informações que, de uma forma sintética, o doutor Bezerra vem nos anunciando. E no Amanhecer de uma Nova Era, ele vem dizendo assim: vive-se na Terra a fase em que ocorre a grande transição planetária. Dizendo, nós estamos vivendo esse momento, sobre todos os aspectos considerados, para que não percamos esta oportunidade que está sendo nos dada.
para que nós possamos, nesse processo de transição, aproveitar as oportunidades que estão sendo colocadas à disposição de todos nós que estamos vivendo isso enquanto encarnados, como também desencarnados, porque o processo de transição ele se faz em ambos os planos da vida. Este momento de transição que nós estamos passando, ele está sendo feito nas duas esferas, nas duas dimensões, tanto a espiritual quanto a material. Nós estamos sentindo, vivenciando a parte que os nossos sentidos nos vigília, como estamos agora, percebem, mas não devemos esquecer que durante o sono nós descansamos o corpo e o nosso espírito, ao emancipar-se, busca nas regiões espirituais as afinidades com as quais nós temos. E com certeza aqueles que estão vivenciando bem, estão procurando praticar o bem, melhorar-se principalmente, porque se cada um de nós melhorarmos, a humanidade melhora. Se um de nós nos regenerarmos, a humanidade já iniciou o processo de regeneração. E desta forma nós estamos contribuindo com o Cristo neste processo de renovação que a humanidade passa. E o livro vem contribuir para que nós possamos melhor entender esses momentos, que são os momentos de transição. E ele nos fala de que outra dimensão, espíritos nobres descem às sombras terrestres, atendendo um apelo de Jesus. É aquilo que está lá na Gênesis, as duas gerações. Espíritos estarão nascendo em condições melhores do que os que aqui estão. E o livro nos informa que de outra dimensão, espíritos nobres descem às sombras da terra, atendendo o apelo de Jesus, a fim de contribuírem em benefício dos seus irmãos de retaguarda, que somos nós. Porque a visão desses espíritos de humanidade é uma visão mais ampla, que nós, aos poucos, vamos adquirindo. Quando nós falamos em humanidade hoje, raciocinamos só com a Terra. Quando nós temos uma visão mais ampla, nós vamos raciocinar com a humanidade os universos, não só a Terra. O sistema solar, todos os habitantes do Pai que fazem parte do sistema solar, são várias humanidades segmentadas, mas todas formam uma única humanidade, que é essa visão cósmica do Criador, que nós vamos ampliando à proporção que nós vamos também evoluindo e adquirindo condições de compreender melhor quando tivermos não só instrumentos, mas condições adequadas para entender essa visão cósmica que a doutrina espírita já faz nos ver através do pensamento, que nós poderemos viajar através do pensamento e ter essas ideias, essas imagens, que é um futuro a ser conquistado. Então, esses espíritos estão nascendo para contribuir, para ajudar Jesus, a nós irmãos, considerado com esta visão de humanidade, ainda na retaguarda. Neste grande momento, que é um momento decisivo, em que poderão ascender, né, com o amado planeta Mãe, nós seguirmos, crescermos com o próprio planeta que passa por esta fase de crescimento para um mundo de regeneração, aonde temos que acompanhar esse progresso. E vem nos informando de que desafios, mudanças bruscas de comportamentos, algumas até com encarniçadas lutas do passado que nos domina, contra um futuro promissor que esse período assinala. Essas lutas duras, ele está se referindo justamente às lutas internas que nós temos que fazer conosco mesmo, em primeiro momento, em primeiro plano. Porque são estas lutas internas que vai fazer com que nós façamos a destruição daquilo que nos impede o nosso progresso intelecto-moral ou espiritual. Então, na realidade, nós estamos dentro de um processo de que devemos olhar mais para o nosso interior, para vencer a nós mesmos, começando por amar a nós mesmos, a perdoar a nós mesmos inicialmente, e iniciar esse novo processo de renovação, de regeneração, contribuindo com estes espíritos que também estão chegando, já estão aí em massa entre nós. E a pergunta que eu faço a mim mesmo é, convivendo com esses espíritos,
como eu deverei me comportar para não atrapalhar as suas missões. Imagino que são todos espíritos que serão completistas, porque eles não têm nenhum compromisso com a humanidade da Terra, a não ser esse de vir ajudar o Cristo, deste passado negro, de equívoco, que todos nós temos ainda. De encarnações passadas, onde, pela nossa ignorância ou rebeldia, nós cometemos equívocos graves, e que esta encarnação e outras está nos possibilitando essa quitação perante a lei divina para que as nossas consciências fiquem tranquilas. São espíritos que estão chegando sem esse compromisso com o passado, mas sim com um compromisso com o futuro, com Jesus, de renovação, de regeneração. Então serão espíritos que irão polarizar muitos de nós para a convivência com eles, no trabalho que irão realizar, na exemplificação pelo testemunho. E a pergunta que eu faço é: como eu devo me comportar para não atrapalhá-lo? E a resposta eu já tenho. É seguindo os ensinamentos de Jesus. É como o doutor Bezerra falou, fazer do amor todo o nosso comportamento, tendo como base esta lei maior, para que nós não atrapalhemos o processo e também não fiquemos mais na retaguarda, mas possamos ajudar neste processo, nas condições que nós temos, naturalmente muito inferior do que a deles, mas ajudá-los neste processo onde eles irão impulsionar um novo momento para a humanidade. E o livro vem nos falando sobre esta questão e nos orientando, não é, para que nós possamos, desta maneira, ter uma vivência tranquila, lutando contra as nossas próprias imperfeições, mas nos aperfeiçoando, nos renovando a cada momento, para que nós sejamos melhor no momento seguinte do que no momento passado. E ele ainda nos informa que nós, os encarnados, esquecemos, não poucas vezes, de que os dois mundos, ou seja, o mundo físico e o mundo espiritual, eles se interpenetram, trabalham juntos, não havendo fronteiras definidoras. E isso permite o intercâmbio constante entre seus habitantes, entre nós e entre eles. Por isso que o Livro dos Espíritos nos informa de que os espíritos influenciam nas nossas vidas muito mais do que nós imaginamos, e até nos dominam, como nós também influenciamos. Por isto que a própria lei divina da afinidade é que nos possibilita essa conjunção entre ambos os planos, fazendo com que aqueles que têm o mesmo diapasão de pensamento que o nosso, nos se afinem conosco de forma automática. Porque a lei do magnetismo, ela é uma lei que automaticamente nós nos ligamos a partir do instante que os nossos pensamentos têm o mesmo diapasão. Se nós estamos praticando bem, é natural que nós está automaticamente ligado com essa grande rede de prática do bem. Se nós não estamos praticando bem, automaticamente também estamos ligados com aqueles que não praticam o bem, com a ausência do bem, que é o mal, que vai acabar porque ele é temporário. O bem é que é permanente. Nascemos todos para praticar o bem. Esse é o nosso compromisso. Então, o livro vem nos trazer que, diante desse fato do esquecimento de que nós vivemos e que essa interação entre ambos os planos da vida ela se faz de uma maneira muito constante, nós ficamos praticamente como anestesiados na matéria. Embora sejamos advertidos quanto à necessidade da vigilância, como Jesus já nos falou há 2000 anos. E isso facilmente nós nos deixamos empolgar por atitudes agressivas, pelos métodos de comportamento mundano e totalmente diversos daqueles que nós deveríamos vivenciar. Então, por esquecer este fato, os nossos comportamentos eles ficam mais ligados aos atavismos, às coisas materiais, o imediatismo, do que às coisas perenes. Por isso que Jesus falou: olha, o meu reino não é desse mundo. E convidou a todos a construir o reino de Deus dentro de nós mesmos, para que nós possamos passar por essa experiência reencarnatória ou encarnatória com o objetivo do progresso, de aproveitar as oportunidades que o Pai nos traz. Mas esquecemos, na maioria das vezes, desta questão de estarmos vinculados
e ligados ao plano espiritual de uma forma muito intensa. E isso tudo faculta o quê? Uma vinculação psíquica com os mais infelizes, porque o nosso comportamento ele fica voltado mais para as coisas materiais, como se estivéssemos anestesiados, esquecidos de que, como espíritos imortais, tem um propósito existencial, que é a prática do bem, e essa vinculação cede passo às interferências e aos conúbios, que ele fala, conúbios lamentáveis obsessivos. De maneira muito sutil, dentro daquela própria gradação que Kardec nos fala, às vezes a gente passa a vida toda num processo obsessivo sem perceber. Ele é muito sutil, ou até aqueles que chegam a situações mais graves, né, o caso da possessão, etc. Bom, então, nós estamos vivendo momentos que nós devemos estar atentos, alertas, para esta questão desta conexão entre ambos os planos da vida, para que as nossas ações, as nossas atitudes não possibilitem estas interferências, não possibilitem essas intervenções. Por isso que ele nos alerta que ótimos teóricos, observadores, né, que se passa à volta quando se trata de questões que lhes ferem diretamente os interesses. Ou seja, as questões que ferem ao interesse, nós passamos a observar, mas deixando-nos arrastar pelo ressentimento, pela ira, que se transforma em cólera. E isso vai nos intoxicar, vai nos trazer mágoa, vai nos levar a situações deprimentes, diante de trazer para nós sentimentos que não deveríamos abrigar. E isso torna-se muito fácil o manejo por aqueles que estão nos influenciando. E nós deveríamos oferecer resistência para que nós possamos estar sempre ligados às ações dignificadoras. Porque no momento que nós oferecemos resistência a pensamentos ruins, nós oferecemos resistência ao sentimento de ira, de ódio, de raiva, de mágoa, que faz mal não só ao físico, mas principalmente ao psíquico, nós estamos criando um escudo, uma barreira, como nos diz Paulo, um capacete e um escudo, para que nós possamos, desta forma, resistindo, estarmos conectando-nos com os nossos irmãos desencarnados que praticam bem, que estão tendo trabalhos edificantes, e nós, no grande esforço que fazemos para domar as inclinações, mas estamos sempre num constante trabalho de vigilância para estarmos conectados com ele. E ele vem nos observar nada mais do que o que já é conhecido para todos nós, que o orgulho é o grande adversário dos seres humanos, que somos insensatos, imaturos, e isto criamos com isso situações que deveriam ser solucionadas pelo atendimento fraterno e pela amizade real. Então, no momento que nós começamos, então, a trabalhar essa questão do orgulho, da vaidade, do egoísmo, nós passamos a transformar, ou seja, no sentido de destruir, como a doutrina nos fala, que a destruição é no sentido de transformação, nós vamos, desta maneira, nos aperfeiçoando, nos regenerando. E vamos contribuindo com este mundo melhor nesse processo, nesses momentos de regeneração que nós estamos passando. E ele nos avisa assim, de uma forma muito peremptória. Enquanto não haja uma consciência responsável no trabalhador do Evangelho, que supere o egoísmo, a necessidade de projeção da imagem, que é o personalismo, essa batalha gigante ela vai prosseguir. Então, observem que alerta. Enquanto não haja uma consciência responsável no trabalhador do Evangelho, ou seja, de conhecer o Evangelho, de refletir, meditar sobre o Evangelho, mas trazer ele para o sentimento, que o plano espiritual está nos trazendo, elas continuam de forma assim muito lenta, feiçoarmos.
crescermos, melhorarmos. Ajuda que o amigo espiritual nos faz no momento que nós estamos conectados com o bem e naturalizado pelo plano espiritual. Nos alerta também que é sempre de bom alvitre, como os espíritos nobres nos recomendam, tomar-se para si mesmo os conselhos que o alto traz, do que pensar que aquele conselho, ou aquela página, aquela mensagem é para o outro. É um erro que nós cometemos quando lemos alguma coisa. Pegamos essa série Fonte Viva, onde ali nós estamos vendo um desdobramento de versículos do Evangelho, nos convidando para a prática diária, a maneira como nós devemos vivenciar os ensinos que Jesus nos deixou. E, naturalmente, ao ler, nós começamos a pensar, isso aqui, aí vem a imagem de quem nós endereçamos que aquilo era bom para aquela pessoa. Não devemos esquecer de que essas leituras elas estão sempre em pessoa do singular. Primeiro, para o recebe, e segundo, para todos os leitores que têm a oportunidade de ler e conhecer essas mensagens. Para fazer a nossa regeneração, não a regeneração do nosso irmão e nem do próximo. É o convite, né, que esses momentos nos faz. E ele alerta de que é um momento muito delicado, porque está acontecendo em todas as atividades das esferas terrestres, está dando-se igual confusão. Em todos os aspectos, hoje, com o mundo já globalizado, nós vamos observar que está se misturando, misturam-se os interesses na preservação do desequilíbrio que atinge altos índices de criminalidade, de violência, de horror, de estupefação. E a cada momento que se liga à mídia, seja ela qual for, as notícias elas sempre vêm trazendo esses aspectos, esses altos índices de criminalidade, violência, etc. E hoje está no momento que nós devemos fazer as escolhas de selecionar quando e como nós vamos ouvir essas coisas que nos chegam. Porque se ligarmos ou ficarmos em frente da mídia o tempo todo, mas por estas informações que nos chegam desta área que todos nós estamos vivendo. E aí nos fala, nos trazendo uma informação muito importante que nós vamos esquecer. É de que se torna imprescindível do movimento doutrinário totalmente destituído de autoridade, de especialistas, de detentores de títulos universitários e arrogância intelectual, volvendo-se à simplicidade e àquele serviço eminentemente cristão que os primeiros cristãos tiveram. Nós sabemos que titularidade, posições, postos, cargos, são apenas instrumentos para o crescimento de todos nós que, durante a vida, temos oportunidades de exercer qualquer uma destas titularidades que anunciamos. Mas o propósito é que isso seja instrumento para que nós amealhemos as virtudes que precisamos fazer com que elas cresçam em nós, já que elas estão latentes, guardadas, aguardando a nossa interferência para fazer com que ela germine nossa intimidade em primeiro momento e venha frutificar após, pelo exemplo, pelo testemunho nas massas, seja onde estivermos, seja no lar, na via pública, na casa espírita, no trabalho, aonde estivermos, se germina em nós esse processo de transformação, para que as virtudes elas passem a ser exaradas, a serem observadas pelos nossos comportamentos, aonde nós estivermos, ela vai germinando, ela vai florescendo nas massas. Porque nós somos aqueles capazes
e em condições, capacitados à inovação. Porque nós somos aqueles que conhecemos a boa nova de Jesus, foi a maior inovação que a humanidade conheceu. A revelação das leis divinas pelo exemplo que Jesus nos deixou. E hoje, se nós desejamos segui-lo, devemos lembrar da sua recomendação. Largue a sua sandália, pegue a minha. E quem me segue esteja preparado para o sacrifício de toda a ordem. Mas ele prometeu estar conosco a todo tempo. Então, esses momentos que nós estamos vivendo é a grande oportunidade e o convite para revisitarmos a fonte, que é o Evangelho de Jesus, para que ele seja a todos nós o roteiro a seguir. E nos dias de hoje, com a felicidade de termos a doutrina espírita que ressuscita esse Evangelho na sua pulcritude e possibilita-nos, de uma forma fácil, entendermos as parábolas, aquilo que Jesus falou à época e que não poderia, devido à nossa ainda incipiência evolutiva, como somos hoje, mas somos um pouco mais evoluídos do que aquela época em termos de entendimento, porque já fomos aquinhoados ao longo desses 2000 anos pelo desenvolvimento da ciência, da tecnologia, que com o apoio destas ciências, que trata do princípio material, possibilita-nos entender melhor as leis divinas, que tratam das leis, são as leis morais, que trata da evolução do próprio espírito, para que nós possamos hoje entender com mais clareza a mensagem de Jesus. E esse papel a doutrina espírita já vem fazendo. E nós precisamos voltar a esta fonte, a Jesus e a Kardec, para que a fidelidade ao Cristo e, naturalmente, a fidelidade a Deus, porque o convite que ele nos faz, como fez aos seus primeiros discípulos, logo nas primeiras iniciações, nos convites que ele fez, foi fidelidade a Deus. Que os discípulos tivessem fidelidade a Deus. E logo depois que eles compreenderam, foram convidados a criar o reino de Deus nos seus próprios corações. Então, se nós seguimos Jesus, devemos também seguir esse processo. Primeiro, fidelidade a Deus, amando-o de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito. Mas isto representa se nós amarmos o nosso semelhante. Amar o nosso próximo, aí amplia. Porque se eu amo só o semelhante, eu restringo a lei, que é muito mais abrangente. A lei é amar o próximo. Amar o próximo é amar a tudo que se encontra na natureza, que está próximo de nós, que são criaturas do Criador. Então, amar o reino mineral, o cuidado que se tem com as águas, tornando-as limpas, com os minerais, com o reino vegetal, o cuidado que se tem com as plantas, que nos solidárias, todos eles conosco, fazendo com que nós nos alimentemos da própria respiração que fazem através da fotossíntese, neste processo que a própria criação divina, aplicando as suas leis, já vem nos demonstrar como nós devemos conviver uns com os outros de forma solidária. Mesma coisa no reino animal. Quantos milhares ou milhões de animais são nestes dias, nestes momentos, como no passado, são mortos para, em solidariedade, oferecer o seu instrumental de vivência, porque a essência ela continua nas suas experiências, adquirindo essas experiências na consciência de ser, do seu crescimento espiritual, mas contribuindo solidariamente para que outras criaturas se alimentem. Assim, é a convivência que existe de forma natural entre os reinos. E quando nós amamos a Deus, nós devemos amar a todos esses reinos, respeitando-os, mas em especial ao reino nominal, que é aquele mais próximo, que está conosco para que nós possamos conviver, seja no círculo familiar, ligado pelos laços sanguíneos, ou seja, aqueles que estão sendo formados pela verdadeira família, que são as ligadas pelos laços espirituais. Os que convivem conosco, mais direta ou indiretamente,
Mas o convite de que nesses momentos de transição nos faz é focarmos, voltarmos às origens no sentido de focarmos em Jesus e em Kardec. E então, queridas amigas e queridos amigos, em virtude do nosso tempo, que nos ouvem, a nossa gratidão por estarem compartilhando conosco estas reflexões. Que possamos ter o Evangelho de Jesus como roteiro nas nossas vidas nestes momentos de transição. A consciência tranquila como um consolo, a ausência do mal como estratégia e a prece como sendo a nossa fortaleza. E já chegando ao final dos nossos trabalhos, vamos aproveitar esses instantes, já que falamos em prece, para agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre amado, a oportunidade que nos concede, dando-nos condições, através do próprio desenvolvimento que a ciência, a tecnologia nos traz, podermos, conectados que estamos pelo pensamento, pela mente, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que trabalham na falange do Mestre, mas em especial os que trabalham com o bondoso Ismael, para que abençoe a toda a humanidade, a fim de que possam compreender de que o Evangelho de Jesus é o caminho que todos nós necessitamos para o nosso próprio progresso. Que a sua paz nos envolva, nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja.